Olá, 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 olá. Olha só, pessoal, estou aqui, ó, preparei essa aula extraordinária para nós, para que você tenha acesso a um material completo, um material que vá fazer diferença para você. Esse material sobre planejamento estratégico, ele é um material que é de suma importância para todos nós, que somos empreendedores, que somos empresários, que somos pessoas de negócios. O maior problema da maioria das pessoas é que ela abre um negócio e ela não tem essa preparação para entender a importância de um planejamento estratégico, as estratégias para o crescimento e sustentabilidade empresarial do seu negócio. Então, essa aula eu preparei ela exclusivamente para te dar uma direção sobre o que é planejamento estratégico, qual que é a sua diferença, qual é o impacto dele na nossa vida e nos nossos negócios, ok? Então, essa aula vai ficar gravada, disponibilizada para você aqui. Quero que você visite ela todas as vezes que você precisar, porque ela é o nosso norteador, a nossa bússola para o nosso ano extraordinário. Então, vamos lá, o que é planejamento estratégico? Você já fez algum planejamento estratégico? Gente, planejamento estratégico em termos empresariais, olha o que ele é. Planejamento estratégico é o seu conceito, definição, processo que define a visão de futuro, estabelece e traça as metas, o caminho para alcançá-las. Qual que é a sua importância? Alinhar organização e objetivos, antecipar mudanças no mercado, direcionar recursos para resultados otimizados. Então, entenda o seguinte aqui. Gente, a maioria de nós, quando a gente não tem uma visão a médio e longo prazo, a gente só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo. Mas será que o que você está fazendo é o correto? Será que a forma que você está fazendo é a mais adequada? Planejamento estratégico, ele parte para isso, para você fazer um alinhamento, uma organização do seu crescimento. Quais são seus objetivos? Eu falo que tudo é necessário em uma empresa, mas qual é a prioridade? Isso aqui tem que estar muito claro. Antecipar as mudanças no mercado. Nós vivemos em um momento, principalmente econômico mundial, sem falar do nosso país, de uma instabilidade econômica e política. Então, mais um motivo para mim poder estar preparado para quê? Para lidar com as adversidades. Direcionar os recursos para resultados otimizados. Gente, observe que tudo na nossa empresa, a gente precisa tomar uma decisão. Tudo, 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 tudo. Qualquer situação que nós formos fazer dentro do nosso negócio, a gente precisa tomar uma decisão. Então, observe o seguinte: será que esse é o momento exato de fazer a aquisição desse equipamento? Será que você hoje está usando a tua capacidade máxima produtiva? Será que esse dinheiro que você está querendo investir nesse equipamento, ele poderia ser melhor alocado hoje, por exemplo, no marketing da sua empresa? O planejamento estratégico, ele te auxilia nisso, ok? Então, olha só. Existem algumas etapas, né? O planejamento estratégico, ele funciona um eficiente. Ele funciona em três fases principais: ideologia empresarial, direcionadores estratégicos, definição estratégica. Então, observe o seguinte, aqui nós temos um frame, que é um quadro de uma explicação clássica de direcionamento de um planejamento estratégico. Então, primeiro, o início, levantamento dos dados, programa de necessidades, estudo preliminar, estudo de viabilidade, tá, do projeto. Olha aqui, ó. Você vai vendo. Aí depois você vem anteprojeto arquitetônico, projeto legal. Aí nós temos projeto executivo e nós temos a entrega. Isso aqui é uma ideia de um planejamento, ok? Então, vamos lá. Essa primeira fase, ideologia empresarial. Isso aqui, gente, é de suma importância. Você sabe o que é ideologia empresarial? Já ouviu falar nisso aqui? Vamos lá. É mais simples do que você parece, de que
do que parece, mas a maioria das pessoas não entendem, não praticam e por isso ela sofre tanto. Olha só, primeira fase, ideologia empresarial. Ponto de partida, definição do negócio. O que fazemos? Para quem? Qual é a razão de ser? Visão, onde queremos estar no futuro? Valores, princípios que guiam as decisões. Aqui eu peguei aqui um exemplo para você do Grupo Progresso. Olha só o que que ele coloca como missão: produzir com tecnologia inovadora, assegurar excelência na qualidade dos nossos produtos e serviços, promovendo o progresso socioeconômico sustentável. Visão: ser a referência no agronegócio mundial, no empreendedorismo, inovação, qualidade e gestão. Valores: integridade, ética, honestidade, respeito e paixão pelo trabalho. Observe que aqui tem algo que faz muita diferença. A missão. Missão é a razão de ser, por que que ela existe. Visão, o que queremos ser no futuro. O único ponto que eu apenas colocaria aqui nessa visão é que a gente precisa mensurar. Tem que ter uma meta, tem que ter um número, por exemplo, ser a referência no agro mundial pelo empreendedorismo, inovação, qualidade e gestão. Em quanto tempo você quer ser essa referência? Os valores estão ligados à nossa parte humana. Então, de fato, no início, quando você monta essa visão ideológica e empresarial, parte daquilo que você acredita, dos seus valores, seus humanos, eles passam para o seu negócio. E isso aqui, gente, é de suma importância. Porque sem isso aqui você não consegue formar um time engajado, você não consegue se conectar com os seus clientes, você não consegue ter algo que se sustente. Por que que nós temos uma alta rotatividade de pessoas hoje nos nossos negócios? Pelo fato de nós não termos um projeto de formação claro pré-estabelecido. E isso passa pela missão, visão e valores. Todas as grandes empresas, e principalmente as que eu trabalhei em muitas multinacionais, isso aqui em toda reunião se fala. Toda reunião tem algo relacionado à missão, visão e valores. Porque isso aqui tem que estar sendo como um mantra na cabeça sua e dos seus colaboradores. Por quê? Primeiro, você cria essa estrutura, você é o detentor dela, você passa para os seus líderes, eles passam a ser embaixadores e eles são os responsáveis para estar o tempo inteiro passando para o teu time. Isso aqui, missão, visão e valores. Imagine que hoje talvez a sua empresa esteja sofrendo com mão de obra, sofrendo com essa escassez que nós estamos vivendo. Pessoas que estejam dentro da sua empresa não estão entregando aquilo que é o planejado, que é o combinado, e você está naquela rotatividade elevada. E rotatividade para uma empresa nunca é bom, mas ela também é um sinal de que nós precisamos melhorar o quê? Nosso RH. Nós precisamos melhorar o nosso onboard. O que que é o onboard? A entrada da pessoa, a integração da pessoa dentro do nosso negócio. E aí nós temos a segunda fase, direcionadores estratégicos, os indicadores estratégicos, análises fundamentais. E aí, quando a gente parte disso aqui, uma ferramenta que eu gosto e é usada mundialmente é a análise SWOT. A análise SWOT, ela surgiu num período pós-guerra com o objetivo de dar uma direção. Então, ela é dividida em duas etapas: ambiente externo e ambiente interno. Externo, oportunidades e ameaças. Ambiente interno, pontos fortes e fracos. Então, aqui essa integração das análises para gerar o que? Estratégia. Então, eu preciso entender que essa ferramenta, ela vai me auxiliar no meu crescimento. Então, eu vou pegar aqui um exemplo do meu negócio hoje. Análise interna, né? Nossas forças. Um produto de altíssima excelência,
tá? Porque eu digo que na área da alimentação ou área de serviço, qualidade não pode ser um diferencial. Qualidade tem que ser uma obrigação. Então, nossas forças, um atendimento personalizado, um atendimento forte, agressivo, um produto de excelência, eu gero valor na entrega do meu produto, nós somos focados, nós somos disciplinados. Nossas fraquezas, melhorar o nosso time comercial, melhorar o engajamento da minha equipe de produção, melhorar os processos internos dentro da minha empresa para uma expansão mais sustentada. Aí a gente passa para a análise externa, as oportunidades, adicionar novos serviços para nossa empresa. Então, como catering, encomendas, entrega própria, um braço educacional dentro da empresa, são as oportunidades. As ameaças, ambiente econômico, concorrência desleal, incerteza política, gestão financeira. Aqui, ó, são todas as ameaças. Então, observe que após fazer essa breve análise, eu já passo a ter o que? Uma direção. Então, quando você faz isso, olhando para o seu negócio, fica mais fácil a tomada de decisão, ok? Fica bem mais fácil a tomada de decisão. Então, veja bem, aqui também nós temos outro ponto muito importante, a nossa proposta de valor. A maioria de nós abre uma empresa, mas qual é o benefício central que a gente entrega para o cliente? O cara comprar de você, o cliente comprar de você, qual é o benefício que eu estou gerando para ele? Isso está muito claro para mim, para o meu time? Será que está sendo muito raso? Será que eu preciso mergulhar um pouco mais? Será que eu preciso fazer algo realmente diferente para mostrar esse benefício? Porque valor e preço são coisas diferentes. Preço está atrelado a custo de produto. O preço ele está atrelado ao gasto, é número. Quanto eu gastei para produzir? Quanto eu gastei de serviço? Mas quando você fala de valor, já não é isso. Valor é tudo aquilo, todo o empilhamento, tudo aquilo que você agrega ao teu serviço, ao teu produto, que é percebido pelo seu cliente. Então, o atendimento, conveniência, o retorno do investimento, a experiência do cliente num todo. Gente, eu falo que todos nós que queremos ter vida longa, nós precisamos focar nesse detalhe, valor. O valor. Você não pode focar no preço, porque preço e qualidade são coisas distintas. É muito difícil você entregar alta qualidade, excelência e preço junto, não dá certo. Então, o que que eu preciso entender aqui, ó? Primeiro, qual que é o benefício central do meu serviço para o meu cliente? Isso aqui é o primeiro ponto. Depois, quais são os adjetivos? Quais são os pontos que eu posso empilhar sobre o meu produto para gerar mais valor? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma empresa de esquadrilhas, por exemplo. Então, qual é o valor no meu atendimento? Um atendimento mais eficiente, um atendimento mais cordial, um atendimento focado, direcionado, trazendo soluções para o cliente. Aí o que eu preciso ter aqui também? Pontualidade, acabamento refinado, cordialidade da minha equipe, entrega, entrega. Geralmente, quando você trabalha com obra, a tendência é que toda obra ela atrase, mas veja que se a pessoa se propôs a fazer uma reforma ou uma ampliação, ela tem urgência. Então, pontualidade é um grande diferencial. Antecipação, por exemplo, caraca, aí é extraordinário. Por quê? Porque o cara não está esperando.
E aí, o retorno do investimento. Todo cliente, toda pessoa deseja ter retorno do seu investimento. Então, tudo aquilo que nós investimos tem que trazer um retorno, um retorno. Por exemplo, você está aqui na mentoria, você espera o retorno do seu investimento. Então, eu preciso trabalhar de forma focada a te entregar o melhor para você perceber valor. Pegar isso aqui é de suma importância. Depois nós vamos para a fase 3, definição estratégica, tá? Então, quando a gente vai partindo para isso aqui, pessoal, olha só, definição estratégica, posicionamento estratégico, eficiência operacional, diferenciação, tá? Aí nós temos aqui, ó, intimidade com o cliente, matriz de competitividade e crescimento, quais segmentos priorizar, estratégias para sustentar a concorrência, para superar a concorrência. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui atrás. Olha só, quando a gente chega aqui, ó, nós fizemos toda a nossa análise, correto? Fizemos todas as nossas análises, as oportunidades, as ameaças, nossos pontos fortes e fracos. Essa é a análise SWOT. Integrei esses dados, eu vou começar a criar minhas estratégias. Fiz aqui a matriz SWOT, aí eu venho proposta de valor, entender qual que é o benefício central do cliente. Aí eu entro aqui na definição estratégica. Aí eu venho o meu posicionamento, e aí, quando parte desse princípio, eficiência operacional, diferenciação, intimidade com o cliente, matriz de competitividade e crescimento. Quais segmentos priorizar? Estratégias para superar a concorrência. Posicionamento estratégico. Você precisa escolher. Enquanto você não se posicionar, você é especialista em quê? Você é bom em quê? Sua empresa quer ser reconhecida pelo quê? Você sempre vai ter um resultado mediano. Eficiência operacional. Nós vivemos em um ponto e um momento que nós precisamos buscar essa eficiência operacional, ou seja, produzir mais com menos. Nós vivemos num momento que nós precisamos focar em baixar custos. Nós precisamos ter isso muito claro. Então, quanto mais eficiência na minha geração de produto e menos custo, melhor é para mim, melhor é para os nossos negócios. Diferenciação nada mais é do que você gerar valor para o seu cliente. Por isso, aquela colocação agora há pouco. Qual é o benefício do cara comprar o meu produto ou o meu serviço? O que eu entrego além para ele? Qual é o meu a mais? Qual é o meu a mais? Até anota isso. Qual é o meu a mais? Isso aqui tem que estar muito claro. Intimidade com o cliente. Nós vivemos em um momento de que a relação interpessoal é extremamente importante. Por isso eu preciso ter intimidade com o meu cliente. Eu preciso conhecê-lo, preciso conhecer os seus gostos, seus hábitos, o que é valor para ele, porque com base nisso aqui, eu vou verdadeiramente entregar a melhor solução para ele. Dentro do mundo dos negócios, é tudo sobre o cliente, não é sobre você, é sobre o cliente. Então, eu até digo que no mundo empresarial, ouvir vale mais do que falar. Então, às vezes, a gente está falando demais e ouvindo de pouco. Quanto mais você ouvir o seu cliente, mais assertivo na solução você vai ser. Matriz de competitividade e crescimento. Gente, para mim, competitividade é algo extremamente importante. Porque você precisa ter ambição. Competitividade, ela está atrelada à ambição. A competitividade dentro do universo da alta performance, ela é de suma importância. Porque quando você não é competitivo, você não é ambicioso. E só cresce quando você tem ambição. Você só cresce quando você tem ambição. Então, a competitividade é legal, ela gera movimento.
E todo crescimento, ele precisa de competitividade. Então, se você não criar esse ambiente de competitividade, principalmente no seu time comercial, você vai ficar estagnado. Então, a competitividade é de suma importância e o crescimento também. Todo negócio ele precisa crescer e prosperar, porque o fluxo do céu é crescer e contribuir. Então, se você abrir uma empresa, crescer é uma obrigação. Precisa crescer, não é opção, é uma obrigação. Então, esse crescimento, muitas das vezes as pessoas acham que ele é físico e não necessariamente. Você pode manter uma base a priori, uma unidade, mas ampliar o seu raio de atuação, sua entrega pode ser mais longe, porque às vezes hoje o que que você precisa? Romper com a bolha. Você está limitado aqui, o que que eu posso fazer? Opa, eu preciso sair daqui, eu preciso ir além. Às vezes o seu cliente ele está um pouco mais distante de onde você está sediado. Então, o que que eu preciso fazer? Ir lá buscar. Quais segmentos priorizar? Isso aqui, para mim, é de suma importância. Todos nós temos múltiplas habilidades, mas eu preciso saber escolher qual segmento eu vou atuar. Dentro do seu nicho de negócio, existem várias opções que você possa atrelar ao seu negócio, ao seu serviço. Porém, você quer ser conhecido pelo quê? Todo negócio, para mim, ele precisa de ter um gancho, ele precisa de ter um carro-chefe. Qual é o teu carro-chefe? Você quer ser conhecido pelo quê? Pelo melhor o quê? Pelo melhor atendimento no seu segmento de esquadrilhas, por exemplo? Você quer ser conhecido por ser a melhor empresa de prestação de serviço em reformas, por exemplo, de prédios, ou de escolas, ou de qualquer tipo de edificação. Você é conhecido pela melhor empresa de hot dog, da sua região, ou a melhor confeitaria, ou a melhor padaria. Isso aqui tem que estar claro. Porque quando isso está claro, você decide e você escolhe quais os segmentos você vai priorizar. Então, a partir do momento que eu tenho definido, eu quero ser melhor, por exemplo, no nosso caso, o melhor croissant. Eu quero ser conhecido como o melhor croissant da região. Mas o meu cardápio, ele tem cerca de 64 itens. Mas o meu carro-chefe, ele é o croissant. Todos os demais é complemento mix. Isso aqui tem que estar claro. Todos os meus produtos têm qualidade, mas eu quero ser notado, eu quero ser reconhecido pelo melhor croissant. Então você precisa ter isso muito claro. No seu segmento, qual é o seu diferencial? Qual é o seu carro-chefe? Depois disso, todos os demais pontos é para quê? Um complemento de mix. Estratégias para superar a concorrência. Essa aqui está atrelada. Para mim, a concorrência ela é algo extraordinário. Extraordinário. Para mim, se as pessoas compreendessem o quanto é importante, o quanto é valioso concorrência, não ficava reclamando. Porque o que eu mais quero é ter um concorrente que me faça sair da inércia. É o que eu mais quero. O que eu mais desejo é ter um concorrente que me tire da inércia. Então, se você hoje não tem um concorrente, você senta em cima do resultado. E se eu tenho um concorrente, eu preciso estar movimentando o tempo inteiro para ser melhor do que ele, senão ele vem e me ultrapassa. Por que que hoje, quando você pega, por exemplo, o Ayrton Senna foi extraordinário, não tenha dúvidas, mas parte do que ele se tornou é graças aos seus oponentes. Porque quando você tem um cara muito bom vindo atrás de você, isso faz com que você adicione mais pressão, que você corra mais. Então, aqui é importante a gente ter isso. E aí, implementação do planejamento. Como executar um planejamento? Planos de ação. Planos de ação, estabelecer metas claras e específicas, projetos setoriais e especiais, o orçamento, recursos humanos, materiais e financeiros, cronogramas de execução. Aqui nós temos um exemplo de um checklist. Você precisa o quê? Com base no nosso estudo, com base no nosso planejamento estratégico,
com base nos planos de ação pré-estabelecidos, vinha executando. Estabelecer meta clara e específica. Gente, uma empresa, ela precisa ter de forma muito clara a tua meta. E eu falo que a primeira meta, o primeiro objetivo de uma empresa é o seu ponto de equilíbrio. Então, hoje, a pergunta é: qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Quanto você precisa faturar no mês para fechar as contas? Quanto que é? Porque quando eu tenho isso aqui muito claro, eu traço as minhas estratégias para levantar esse capital. Por isso que o planejamento de metas claras e específicas, ela faz diferença. Então, se você hoje não sabe quanto você precisa faturar para fechar o teu mês de forma saudável, nós precisamos de forma urgente fazer isso. Eu preciso fazer isso de forma urgente. Porque é isso que vai definir o futuro do meu negócio. Então, hoje, você tem uma empresa, mas você não sabe o quanto você precisa faturar no final do mês para chegar no ponto de equilíbrio da tua empresa, bagunçou. Então, a sua primeira tarefa aqui é fazer o levantamento de seus custos e falar, cara, eu preciso faturar 20 mil, 30 mil, 40, 100, 460 mil para poder fechar minhas contas? É isso? Ok, a partir do momento que eu tenho um número, eu crio as estratégias de ação, tá? Projetos setoriais especiais. Aqui é você fazer análise aonde você precisa de fato colocar energia aqui. Então, você tem um projeto global dentro da sua empresa e tem o setor, setor comercial, setor de marketing, setor produtivo, setor de compras, orçamento, plano orçamentário, isso faz diferença, porque a maioria das pessoas hoje ela tem um problema, ela precisa melhorar a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de prospecção de clientes, a sua capacidade de aquisição de clientes, mas tudo isso requer um investimento. Será que você hoje separou o budget, a gente chama isso de budget, né? O caixa para o marketing do seu negócio, o budget para desligamento de pessoas, um budget, por exemplo, de previsibilidade? Será que isso está feito? Não. Então, aqui a gente também precisa fazer um trabalho, que é desenvolver um planejamento orçamentário, para você saber aonde você vai alocar aquele dinheiro, aonde aquele dinheiro precisa melhor ser aplicado nesse momento. Para quê? Para que lá na frente eu não sofra. Recursos humanos, materiais e financeiros. Eu preciso também de recurso humano para crescer. Eu preciso de ter material para crescer. Eu preciso de financeiro. E aí nós temos os cronogramas de execução. O maior problema da maioria das pessoas é: você estuda um plano, você faz um plano, você treina um plano, mas chega na hora do jogo, ela faz totalmente o oposto daquilo que foi proposto. Não. Faça o seu planejamento estratégico, faça tudo que você precisa, porém, você precisa executar. Você precisa executar. Agora, aqui tem algo muito importante também: os sistemas de controle, monitoramento e avaliação. Painel de bordo, costumo dizer, isso é um painel de bordo. Então, monitoramento de indicadores, avaliação regular, reuniões de análise e ajustes, relatórios de desempenho, Power BI e ABC de vendas. Gente, primeira coisa, um planejamento estratégico ele não é estático. Ele precisa ser alterado, se necessário. Com base em quê, Ricardo? Com base no monitoramento dos indicadores. Avaliação regular. Eu preciso estar o tempo inteiro buscando entender os indicadores. Então, eu preciso estar fazendo análise no, tá? De como está indo o andamento. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero faturar aqui, eu quero faturar 300 mil, um exemplo, tá um número ilusório, eu quero faturar 300 mil, a minha empresa abre todos os dias,
Então, quando eu pego, eu vou dividir 300 mil por 30, vai me dar um faturamento de 10 mil diário. Então, todos os dias eu vou vindo monitorando. 10, 10, 10, um dia vai vender 11, mas tem um dia que despencou, caiu para 5. Se você não chegar aqui, cara, você está vendendo 10. Nesse dia que vendeu 5, eu preciso fazer análise. Agora, por isso eu preciso estar fazendo o quê? Uma avaliação regular. Porque algo aconteceu aqui nesse dia. Foi ruptura de produto? Foi um dia atípico? O que que houve aqui? Faltou produto? Faltou tração na equipe de venda? O meu atendimento ficou comprometido? Agora, se eu não estou acompanhando, tanto faz, tanto fez. Você pode ter a melhor equipe de gerentes possíveis, mas todo gerente vai ter a mesma visão que você tem, porque você precisa saber quais são as suas prioridades, a sua necessidade. Então, a avaliação regular de todos os setores, principalmente os cruciais, que é o setor comercial, e envolve compras, envolve vendas, você precisa estar olhando. Reuniões de análise e ajustes. Então, aqui é com a sua equipe. Você precisa o tempo inteiro para a boa execução de um planejamento estratégico estar alinhado com a tua equipe. Ricardo, eu não tenho equipe. Você vai precisar de uma equipe, porque para crescer você precisa de time. São essas pessoas, é o seu time de líderes que vai fazer a execução real do seu planejamento estratégico. Então, você precisa incluí-los no seu planejamento estratégico. A sua equipe precisa participar do processo de construção de um planejamento estratégico, porque é com ela que você vai fazer os ajustes necessários para continuar crescendo. Relatórios de desempenho. Então, aqui eu coloquei dois exemplos aqui, Power BI e o ABC de vendas. O Power BI é é um relatório analítico gráfico que ele faz total diferença para nós. E todas as empresas que eu passo, eu busco ter essa visão gráfica. Porque aqui, às vezes, quando você está claro no gráfico, você faz um pequeno movimento e você tem um grande resultado. O ABC de vendas é para você entender quais são os produtos que mais vendem, os serviços que você mais vende. Qual que é a margem de contribuição que esse produto tem para o seu negócio? Então, aqui, ó, faz total diferença quando você entende, pô, peraí, eu tenho um analítico que ele é gráfico, e eu tenho um que me mostra qual é o produto que traz maior retorno para minha empresa. Caraca, fez total diferença isso para mim aqui, ó. Porque aqui eu preciso já, eu já sei aonde eu vou colocar meu esforço e minha energia. Eu gosto muito do Power BI. Nem todos os sistemas têm Power BI disponível atrelado, mas é possível você fazer essa ferramenta ou adquirir essa ferramenta à parte, transferir os seus dados para ela e ela te dá. Tá? Eu posso até buscar algumas opções para vocês. O ABC de venda, todo sistema administrativo ele tem. Então, basta você clicar lá na parte de vendas, vai aparecer relatórios analíticos, e aí quando você clicar ali, você vai ter ABC de vendas. Geralmente ele vem como curva ABC de vendas. Ok? Então, resumindo aqui, ó, o benefício, né? Quais são os benefícios do planejamento estratégico? Porque ele é importante para que você tenha um crescimento sustentado e sustentável. Equilíbrio entre objetivos financeiros e sociais, capacidade de adaptação em um mundo dinâmico. Então, isso aqui são os benefícios, um crescimento sustentado, tenha solidez e também que seja algo que tenha aqui, ó, sustentabilidade, que ele cresça, que seja uma coisa próspera, uma coisa que tenha um equilíbrio, uma harmonia. Equilíbrio entre objetivos financeiros e sociais. Cara, tá tudo muito atrelado. Eu falo que quando você entende que tudo na vida é equilíbrio, muda o jogo. Mas eu preciso me esforçar para ter uma entrega extraordinária. Eu preciso me esforçar para ter um equilíbrio. Eu preciso estar disposto a pagar o preço de fazer o que precisa ser feito.
A estruturação de um negócio, ela te exige atenção, ela te exige energia, ela te exige empenho. Mas é através dela que você vai ter de fato a tua liberdade. É através dela que você vai crescer de forma sustentável. É através desse planejamento que você vai ter paz, tá? E aí também capacidade de adaptação em um mundo muito dinâmico. Hoje tudo é muito rápido. Então, num mundo muito rápido, o que eu preciso? Eu preciso estar preparado, porque hoje está de um jeito, amanhã pode ter de outro. E se você não estiver preparado para se adaptar, você perde o time. No mundo dos negócios, a última coisa que a gente pode é perder o time. Beleza? E aqui nós temos alguns casos. Bonagrão, por exemplo, foi uma empresa que eu dei mentoria durante 4 meses, eu administrei essa empresa durante 4 meses. Essa empresa estava com um problema de caixa, estava com um problema financeiro, a máquina, né, é operacional muito cara e pouco retorno. E aí, com base nisso aqui, com base num Power BI, com base em todas as ações necessárias, nós saímos, por exemplo, de um faturamento naquele período de 340 mil para 430 mil em 4 meses. Nós criamos uma máquina na produção, criamos a CPA dentro daquela unidade e ela pôde também atender outras 2 unidades, gerando um faturamento numa loja que vendia 140 para 230 e uma outra unidade que estava crescendo e ela também fornecia os produtos. E nós também implementamos lá uma máquina comercial, parte DP de compras, conseguimos reduzir em cerca de 60 mil reais mês, tá? Então, aqui é um exemplo clássico disso. Aqui também, Line Bakery é minha empresa, algumas medidas que nós tomamos esse ano, principalmente, para o seu crescimento sustentável. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês aqui, ó. Nós, em 2024, nós tivemos um arranque, nós tivemos um crescimento muito grande, exponencial. Então, um investimento muito alto, esforço de tempo, energia pessoal, uma série de coisas. Então, nós nos transferimos para uma sede maior. E a segunda unidade nossa, que era a primeira até então, ela 2 quilômetros de distância. E nós tentamos durante 6 meses, durante 4 meses, perdão, essa outra unidade, mas nós percebemos que nós precisávamos colocar ela num local mais distante. Por quê? Porque nós estávamos tendo um gasto muito alto, um faturamento estabilizado e perdendo a oportunidade de buscar outros mercados. Então, nós optamos por desativar uma unidade, ficar apenas com a nossa maior, onde tem a fábrica, para fazer um estudo melhor de mercado, uma capacitação melhor da nossa equipe, para poder fazer uma expansão de forma mais sólida e sustentável. Então, são 2 exemplos aqui clássicos para você de que, com um planejamento estratégico, a sua tomada de decisão ela fica muito melhor, mais sólida e mais segura. Conclusão e ação. O resumo. Ideologia organizacional é o ponto de partida. Análise detalhada é fundamental. Execução e monitoramento garantem o seu sucesso. Próximo passo: realize uma análise SWOT para o seu projeto. Ok? Aqui é o ponto de partida para nós. E aí você recebeu todos os materiais adicionais. Faça isso. Ideologia organizacional da sua empresa, missão, visão, valores, análise SWOT e se prepare para o melhor ano de nossas vidas. Obrigado e vamos fazer o que precisa ser feito e até a nossa próxima aula.